Hoje nós vamos falar de um tema polêmico aqui no canal, é um vídeo um pouco diferente, eu tô com um mapa mental que eu escrevi aqui do meu lado, então muitas vezes vocês vão ver eu olhando para a tela aqui na direita, mas nós vamos falar hoje sobre a hollywoodização dos jogos, a agenda oculta dos games, aonde as empresas estão visando muito mais o lucro do que de fato a diversão, ok? Eu acho que é um tema que apesar de ser delicado, é importante a gente debater, porque, cara, essa hollywoodização da indústria dos games, eu acho que vem acontecendo aos poucos há algum tempo. Não é de hoje, já tem um tempo que eu vejo que existe uma influência muito forte na questão dos acionistas com as empresas. Assim, a gente viu o caso recente do Cyberpunk, e os acionistas pressionaram para o jogo sair, enfim, vocês viram o que aconteceu. São pessoas que tomam decisões pela empresa ou na empresa que não necessariamente jogam. Isso abre um precedente muito perigoso, porque elas não sabem o que os gamers querem, que os gamers querem, né? Então, eu acho que além das empresas, pelo menos, lógico, toda empresa prioriza lucro, óbvio, toda empresa quer visar lucro, mas um jogo, pelo menos pra mim, a preceita básica do jogo é ser divertido. Ele precisa ser divertido. Ele precisa entreter o jogador. Ele precisa, antes de qualquer coisa, prender o jogador ali e satisfazer aquela vontade do jogador de jogar aquele jogo. Então eu vejo que, deixa eu ver meu mapa mental aqui, existe uma limitação da criatividade pelo fato de que as empresas grandes não dão espaço para os seus próprios desenvolvedores, as pessoas que de fato mexem, que jogam e que estão lá dentro, que de fato fazem o jogo, não são as que tomam as decisões, principalmente decisão de marketing, enfim, as decisões dos altos escalões, acredito eu que não são pessoas que jogam. Então, essas pessoas, elas ceifam a criatividade das pessoas que de fato querem inovar e etc. A gente consegue traçar um paralelo com os estúdios indies, né? Então, assim, os estúdios indies, geralmente, eles saem da casinha. Eles sempre tentam fazer coisas novas, coisas que os estúdios grandes, eles não arriscam tanto, porque arriscar pode ser perder dinheiro. E os estúdios indies, às vezes, eles não têm muito a perder. Eles têm ali, aquilo dali, às vezes, é tipo o tiro que ele vai dar e pode ser o tiro certeiro, entende? Então, os acionistas, ou sei lá, os CEOs, as pessoas que de fato tomam decisões, os engravatados dessas empresas grandes, elas simplesmente preferem assim, fixar ali, ó, vamos tentar fazer aquele jogo AAA pela 30ª vez, e a gente já sabe que ele vai dar retorno. Mesmo que ele seja mais do mesmo, ou que ele seja até pior do que alguns que a gente já lançou, mas pelo menos já é um retorno financeiro garantido. Então ela não vê, a gente, pelo menos eu, tá? Essa é a minha visão, eu não tô vendo de uns tempos pra cá um salto evolutivo que pelo menos faça sentido na indústria. Tem jogos que estão sendo lançados recentemente que são piores do que jogos de 8, 9, 10 anos atrás. Não só graficamente, como em questão de jogabilidade, de diversão, enfim, vários outros pontos. Assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa parar e pensar por que tá acontecendo, sabe? Vou dar uma olhada no meu mapa mental aqui. E exatamente, a restrição criativa, ela é imposta pelo interesse financeiro. Porque, cara, imagina você tá lá trabalhando numa empresa gigante lá, sei lá, eu não vou citar nome de empresa aqui para não ter, vou colocar como se tivesse parcialidade em alguma coisa, mas suponhamos que tá numa empresa gigantesca lá e você é o cara que você pensou num jogo foda, num jogo, cara, totalmente disruptivo, diferente de tudo que já criaram, e aí você vai dar essa dica lá, você vai falar, porra, eu quero, sei lá, numa reunião, eu quero dar uma dica desse jogo aqui. Aí o cara vai virar e falar assim, o seu superior vai virar e falar assim, pô, a gente prefere aquele ali que dá certo, sabe? Aquele ali que vende todo ano, vende muito, aquele que todo ano, aliás, 3 em 3 anos ali vende pra caramba. Ele é mais certo, né? A gente não pode dar tiro errado. A empresa precisa de lucrar, então deixa isso aí pra uma próxima e aí vai empurrando com a barriga, entende?
Eu acho que acaba que estúdios menores acabam tomando essa função no mercado, né? Fica essa lacuna no mercado, de tipo assim, pô, a gente precisa de jogo para inovar, então os estúdios pequenos meio que acabam preenchendo essa lacuna. E os estúdios grandes meio que falam, a gente não vai fazer isso não, a gente prefere lucrar, e aí acaba que os estúdios pequenos acabam fazendo isso. E muitas das vezes dá certo, e eles são até comprados por estúdios maiores, e aí depois acaba a magia, porque aí ele tem que seguir a ordem do estúdio grande, e aí acabou. Aí o estúdio vira, enfim, é triste até, mas deixa eu ler outra coisa aqui que eu escrevi. Hum, mudança na essência dos jogos. É, uma outra coisa que eu gostaria de falar que também está acontecendo na indústria é a questão de menos diversão e mais mensagem. É, eu tô lendo aqui, tá? Isso aqui foi eu que escrevi. ênfase em transmitir mensagens do que em proporcionar diversão aos jogadores. E no que se refere à agenda política em jogos e inclusão forçada de temas políticos para agradar certos grupos. Isso aqui é extremamente polêmico, mas a gente já viu aí vários casos. Quem tá por dentro da indústria sabe do que eu tô falando. Eu não vou me aprofundar muito, não nesse vídeo. São temas polêmicos, mas isso aqui de fato vem acontecendo e muito. Ao invés das empresas focarem em mais diversão para quem de fato consome o jogo, pessoas de dentro da empresa e que tomam as decisões reais sobre o jogo e que não jogam o jogo. E aquele jogo não é para aquela pessoa e ela tem um poder de inserir coisas ali que, tipo assim, tá, não é uma coisa que de fato me atrapalha ou me, sei lá, nossa, eu tô no microfone. Não é uma coisa que me atrapalha ou alguma coisa nesse sentido. Não é uma coisa que, eu não vou jogar esse jogo por causa disso, mas eles estão priorizando passar uma mensagem de, sei lá, eu não quero usar a palavra, vocês sabem que eu vou falar, mas, é que questão da agenda woke, essas coisas assim, eu não quero muito ficar nesse tema não, mas quem tá na indústria, quem tá vendo as coisas por perto sabe que isso vem acontecendo bastante e é um pouco assustador, porque os jogos hoje, eles precisam passar uma mensagem política, eles precisam passar a questão de diversidade. Tá, tudo bem. Tipo, se foi isso atrelado à diversão, beleza. Mas não é o caso, não é atrelado à diversão. Os jogos, ao meu ver, estão cada vez mais repetitivos, menos criativos, menos divertidos e, e ficam passando mensagens, ficam passando coisas políticas. Cara, é só você ver a quantidade de pessoas que vamos colocar assim, da pandemia para 2020 para cá, pessoas que falaram assim, cara, agora que eu tô com tempo, eu vou experimentar jogos. E aí ela viu alguma coisa de hoje em dia e falou, deixa eu ver alguma coisa mais antiga. E aí, ou se não voltou a jogar coisas que já jogava antigamente, voltou a jogar, jogou coisas que ele não tinha oportunidade de jogar na época, sabe? Então, os jogos antigos que de fato priorizavam 100% a diversão, acabaram entrando como uma opção extremamente válida para essas pessoas, entende? Tipo, quando você quer jogar um jogo, você só quer divertir, cara. Você não quer passar uma mensagem. Tá, se essa mensagem estiver no contexto da história do jogo, aí são outros 500. Mas vocês sabem que muitas vezes não é o caso, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui é a pressão pela rentabilidade. O foco em. Isso a gente meio que deu uma pincelada antes, mas acho bom ressaltar aqui: o foco em jogos AAA, nos jogos AAA, né? E investimentos em grandes produções para garantir maiores retornos. É exatamente o que a gente estava falando aqui mais cedo, né? Por causa do medo de perder dinheiro com uma possível. ah, sei lá, um jogo que seria diferente fora da casinha, mas que não desse certo, e aí seria um rombo financeiro gigante e pessoas perdendo emprego, etc. E eles acabam, por isso, evitando projetos inovadores e arriscando para não comprometer o retorno financeiro. E é isso que a gente estava me falando antes aqui, eu só dei agora uma arredondada nisso aqui, né? Porque as empresas grandes mesmo, as maiores, elas estão preferindo espremer o último suco daquela franquia
Assim, o pior não é nem espremer o último suco da franquia, é espremer o último suco e sair uma coisa igual que era antes. E aí que pra mim é o pior. Pra mim, assim, é sair uma coisa que, tipo assim, é muito mais do mesmo, tipo assim, muito igual, sabe? Eu não queria citar nomes não, mas, porra, é só ver a Ubisoft com os Assassin's Creed aí recentemente, cara. É tudo igual, cara, é tudo igual. Tipo assim, é só porque sabe que tem uma fanbase grande e a galera que gosta de Assassin's Creed, ela vai consumir tudo do Assassin's Creed, mas aí acaba que você vê os jogos, você não sabe nem diferenciar qual que é qual, porque é tudo igual. É tudo igual, não muda nada, a mesma mecânica e tipo, é só pelo dinheiro. Ah, vamos fazer mais um Assassin's Creed aí, né? A gente não precisa de inventar a roda. Vamos fazer o fácil, o básico. E acaba caindo naquele limbo ali de vamos fazer o mais do mesmo, e a gente acaba fazendo um jogo que não é divertido, já tá saturado, e as pessoas acabam comprando porque tem uma franquia forte por trás e, enfim, é um pouco triste sobre isso. Agora, vamos aqui, a questão isso que eu ia falar aqui também tá escrito, ó, a falta de inovação e repetição de fórmulas. A criação de jogos seguindo fórmulas de sucesso sem inovação. Pois é exatamente o que eu estava falando aqui antes. Os jogos acabam que eles viraram meio que uma receita de bolo, assim, sabe? Assim, você tem aquela receita da sua avó ali que todo ano você faz ali no final do ano ali, de panetone, sabe? Assim, receita de família de panetone. E aí você fala, cara, essa receita aqui eu tenho certeza que a galera vai gostar, eu não vou mudar nada, tá ligado? Todo ano a galera vai gostar. Mas, velho, vai chegar um ano que a galera vai enjoar. Eu posso dar o um exemplo próprio, tá ligado? A minha família é italiana, e aí tem a receita de capelete da família, uma sopa de capelete. Cara, todo ano a galera curte, mas eu que, tipo, todo ano tomo, velho, já, tipo, meio que tá, tipo assim, sei lá, há 10 anos atrás, pô, velho, Natal, capelete. Claro, eu tomo, mas hoje em dia eu tomo assim, tá, tipo, beleza, é só um capelete. Sabe, assim, meio que não é que eu dei uma enjoada, mas assim, já o fator novidade já sumiu, porque eu já sei o que eu vou esperar daquela sopa. É boa? É boa. Mas, tipo, tá, assim, não é aquela coisa que, sei lá, quando eu tinha 10 anos de idade, nó, capelete, que foda e tal. Eu acho que dá pra traçar um paralelo legal quanto a isso. Deixa eu ver aqui. Resistência a mudanças. Pouca aceitação de novas ideias que fogem do padrão estabelecido. Pois é, acaba que, igual a gente estava falando também antes, as empresas viram que, tipo, novamente volto a falar, por que, que eu vou inventar a roda se o meu carro já tá andando normal aqui, é só colocar gasolina, sabe assim? Sei lá, esse exemplo ficou meio merda, mas vocês nem deram pra entender aí. É que, tipo, eu acho que isso vai ceifando aí o cara que quer inovar, ele meio que, tipo assim, eu acredito que o cara que quer inovar, o cara que pensou num jogo novo, ele tem duas soluções. Ou ele sai da empresa e abre uma empresa própria para fazer esse jogo, que é extremamente arriscado se o cara não tiver um pouco de estabilidade financeira, que é a realidade da 99% das pessoas, ou o cara vai ter aquela ideia ali para sempre tipo assim, um dia eu vou fazer isso aqui, sabe? Então acaba que essa ideia vai morrer ali e ele também pode ser que ele deu essa ideia e ela só foi colocada no limbo da empresa e nunca vai para frente porque a empresa só quer saber de lucro. É, e aí tem a questão do impacto na experiência do jogador, né? Porque voltamos a falar na saturação de conteúdo. Porque e isso também, tô lendo aqui, tá? Tem a ver com a desconexão com a comunidade, porque às vezes a empresa ela acha que só porque o jogo tá vendendo bem ou tá vendendo legal, a comunidade tá gostando, mas não é o caso, assim, sabe? Assim, tipo, ah, vendeu legal, então deu pra pagar o jogo, então tá tudo certo. Não é bem assim, sabe? Eu vejo assim por muitas pessoas, atualmente você vê os jogos e você fala assim: "Cara, eu não quero jogar nada". Sei lá, tanto é que quando sai qualquer coisa da Rockstar, a internet para. Por quê? Porque a Rockstar, de fato, quando ela faz jogo, é um jogaço mesmo, assim. Você pode pegar todos os jogos da Rockstar de olhos fechados e é só jogo foda. Entende? E é aquela coisa, é um jogo redondinho, é um jogo sem bug, é um jogo que geralmente é um jogo que ele já lança meio sem bug, já lança mais polido ali, é um jogo que não tem
geralmente não tem tantas inconsistências para quem joga em PC, queda de FPS, essas coisas nesse sentido. Então, acaba que ela ainda tem o respeito da comunidade, sabe? Porque a comunidade sabe, não, a Rockstar a gente confia de olho fechado, pode ficar tranquilo que não vai dar ruim, sabe? Assim, quando sair um jogo da Rockstar, pode saber que é um jogo foda. E a gente não vê isso. Tudo bem, a Rockstar demora muito tempo pra lançar um jogo? Demora. Mas, velho, é melhor você demorar muito tempo pra lançar um jogo e lançar um jogo fodástico do que você lançar um jogo de dois anos merda que vai cair no esquecimento e, sabe? Ia ser o mais do mesmo, assim, entende? Então, eu vejo que, aqui, ó, enchimento de jogos com conteúdo pouco relevante para prolongar a jogabilidade. Ainda tem isso, ainda tem esse porém, porque você vê que em muitos jogos, se não campanha, eu não vou nem falar de jogo que tem passe de batalha, que é tudo mais do mesmo, todo jogo agora tem passe de batalha, e aí se você jogar online você tem que gastar uma fortuna, porque aí você acaba querendo comprar skin, tem skin pra tudo quanto é coisa. Igual eu fui jogar o The Finals lá, jogo de tiro. Cara, o jogo é gratuito, beleza, mas absolutamente qualquer coisa que você for fazer no jogo, você tem que gastar, tá ligado? Tipo, sei lá, eu sou da época que eu comprava um jogo, eu tinha experiência completa nele e tá, sabe, assim, pagava um valor cheio lá e não tinha nada dentro do jogo de microtransação e acabou, é isso mesmo, sabe? E agora tem jogos que você vê que a campanha ali, tipo, lá, do meio pro final, ela tem um enchimento de linguiça ali, não tem nada demais na campanha. Ela. Tá, até um. Vamos colocar um exemplo aqui. Ela tem um. Vamos supor que até o meio da campanha ela é uma campanha legal, uma campanha boa. Mas aí sei lá, do meio pro final você vê que tem eles ficam colocando coisa ali só para o jogo parecer maior, pra te dar a sensação de, tipo assim, você vai zerar ele e vai: "Nossa, eu precisei de 13 horas pra zerar, foi ótimo, valeu a pena o meu dinheiro", sabe. Sendo que poderia ser, tipo, 7 horas, 6 horas, 8 horas, sabe, de gameplay. E isso vem acontecendo também com muita frequência. E eu acho que isso culmina numa desconexão com a comunidade. A comunidade acaba que ela algumas pessoas de fato não têm senso crítico e elas simplesmente aceitam o que vem pra ela. Isso é um pouco triste, mas é a realidade. E não é nem só com jogos, com tudo. Mas as pessoas que têm um pingo de senso crítico, elas conseguem perceber que, pô, a indústria de jogos já é uma indústria extremamente madura, é uma indústria que ela já tem anos e anos de prática de jogos, ela sabe o que é divertido, ela sabe o que diverte, ela sabe como fazer jogos. É uma indústria que não é uma indústria que surgiu, sabe, há 5 anos atrás. A gente tem jogo desde a década de 70 ali, com uns jogos assim, com cara de jogo, sem ser Pong, essas coisas do tipo. Pô, a gente tem o Nintendinho ali no começo da década de 80, bicho. Tem muito tempo isso, sabe? E assim, de lá pra cá, a indústria amadureceu demais. Hoje era pra gente cada jogo que lançasse seria assim, nossa, principalmente em empresa grande, sabe? Assim, iria tipo, meu Deus, cara, que jogo eu não posso deixar de jogar. Eu não sei vocês, mas eu vejo os jogos e fico assim, não tenho esse tesão que eu acho que eu deveria ter com esses jogos, sabe? Não sei. Enfim, esse é o que eu queria falar, é uma quase que um desabafo sobre a indústria dos games aqui, e gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, se vocês puderem comentar. Por favor, se vocês puderem se inscrever no canal também, eu agradeceria bastante, porque a gente precisa da sua inscrição aqui, porque isso aqui é um trabalho que eu tô fazendo no YouTube, eu realmente quero fazer viral, eu quero fazer a parada acontecer. Se você puder deixar um like também, compartilhar isso aqui naquele grupo de amigos seus que jogam, naquele grupo do Discord, para a gente debater aqui sobre isso. E se vocês quiserem que eu faça vídeos sobre alguns outros temas, comentem aí. Por exemplo, que eu falei de alguns temas delicados durante o vídeo aí, que podem ser, porventura, interessantes, se vocês gostarem que eu falasse, por favor, não hesitem em comentar, tá? Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e fui!